Oi, gente! Você entrou mais uma vez aqui na Cápsula do Som. Eu sou Perla Bia e hoje nós vamos falar com duas pessoas muito especiais aqui, duas biomédicas que vão falar pra gente sobre harmonização facial. Tem dúvidas sobre harmonização? Sabe o que é? Quer aprender um pouco mais? Então fica com a gente aqui. Estou aqui hoje com essas duas biomédicas profissionais da saúde maravilhosas. Quem são vocês? Eu sou a Tamara Fazla, fisioterapeuta e biomédica esteta. Eu sou a Pietra Antonucci, sou estudante de biomedicina. E vocês vieram hoje aqui explicar pra gente o que é? Harmonização facial. Pietra, o que é harmonização facial? Explica pra gente aí de uma forma que qualquer pessoa possa entender e levar pro lado do conhecimento real do que é uma harmonização. Sim. Na verdade, a harmonização ela não é um procedimento único. É um conjunto de procedimentos. Então, um bioestimulador é uma harmonização, um botox é uma harmonização, um preenchimento é uma harmonização. Até peeling. Até peeling é uma harmonização, não é uma coisa Microagulhamento, só. São associações de técnicas que você vai levar para o paciente para restabelecer a juventude. Tá, então, Tamara, vamos dizer assim, eu sou paciente, hein? Tá. Lá. Você, talvez, não sei, vamos ver. Tô indo, elas vão ter que me convencer aqui agora. Tamara, Moleza. então, peraí, moleza, ó, mole. Então, Tamara, peraí, eu sou uma paciente, eu vou chegar lá e falar assim, eu quero uma harmonização. Não vai ser assim. Não. A gente tem que explicar para o paciente o que ele precisa. Eu sempre falo para o paciente o seguinte, você me dá a liberdade de te orientar? Porque quando o paciente pergunta, você tem a liberdade de falar. Quando ele não pergunta, é uma crítica. Você gosta disso em você? Te incomoda isso? O que você gostaria de melhorar? A gente sempre começa... Eu nunca pergunto para o paciente qual que é a sua queixa. Sempre o que você gostaria de melhorar. Principalmente porque a gente trabalha com mulher. Mulher, a gente tem cobrança de todos os lados. E quem se cobra mais é o espelho. Então, o nosso ambiente é de exaltar a mulher. Né? A gente tem pacientes homens, sim, mas o nosso público majoritário é feminino. Até porque também, eu não sei se é uma visão que eu tenho, mas as pessoas quando te procuram, ela já tá precisando de algo ali. Ela já tá se sentindo um pouquinho... O que a gente fala, a gente trabalha com autoestima. Então, a gente quer 100% do tempo elevar a autoestima do nosso paciente que tá ali. Então, não é procedimento. É a transformação da autoestima do nosso paciente, da pessoa que tá ali com a gente, sabe? Harmonização, é uma palavra, né? Essa palavra a gente pode usar para várias coisas. Por exemplo, harmonização numa música, por exemplo, vai. De vinho. De vinho, gente, olha que coisa. Então, assim, essa palavra, ela remete um pouquinho também, porque ela é um pouco atravessada pela maneira como se olha para ela, né? E também por tudo que veio junto com a harmonização, né? Hoje, as pessoas ficaram muito caricatas. Muito lábio, muito queixo, muita mandíbula. E vários famosos reverteram. A GQ exagero, né? É um exagero, exatamente. Então, a gente não trabalha com exagero. A gente quer... em geral, o meu público, o nosso posicionamento, que é feito nas redes sociais, que a propósito, meu Instagram é Tamara Fazla. Sim. Fazla Antonucci. O paciente que procura a gente é um paciente que é o nosso perfil de trabalho. Né, que a gente não trabalha com exagero, eu tenho um paciente que chega lá e fala assim, eu não quero que meu celular me reconheça. Então, tudo bem, né, é o seu gosto, tal, mas a gente sempre leva pro nosso caminho. É aí que eu quero chegar. Então, é importante, por exemplo, o paciente conhecer vocês antes, saber o olhar que vocês têm para essa parte da harmonização, para entender que, de repente, ela precisa do seu olhar pro que ela tá querendo, digamos assim. Vou te dar um exemplo, vai. Às vezes o pessoal brinca, a gente até vê na internet, assim, alguns comentários, o pessoal brincando. Gente, fulano fez a harmonização, mas deve ter sido o mesmo médico que fez no outro. Porque tá muito parecido, porque as pessoas tá mais caricato, né? Isso, tá muito, né, Estão gente? todos Se iguais. a gente começar a falar aqui, a gente vai dar uns 4 aí que estão com a mesma cara, né? Com o mesmo rosto. Exato. E é isso que a gente trabalha também com um trabalho personalizado. Nosso planejamento é 100% personalizado. Então, não é... A sua harmonização vai ser diferente da Tamara.
E vai ser diferente da minha, vai ser diferente de Cada um tem a fulano. sua Cada um tem a sua específica. necessidade. Então, é totalmente personalizada. Isso eu acho que é o mais legal, né? Que a gente sempre fala que o nosso planejamento é 100% personalizado e individual. Então, o seu é o seu planejamento. O de tal é tal planejamento, entendeu? Na harmonização não se busca simetria. É mais ou menos isso? Porque simetria a gente não tem, né? Não, mas a gente simetria. quer tentar deixar o mais simétrico possível. Tá. Por exemplo, às vezes tem um lábio que é um pouquinho mais torto, pacientes que fumam. Tem um lábio que é sempre um lado que ela fuma de um lado. Ou os vincos dos códigos de barra. Às vezes um lado vinca mais que o outro. Então, assim, às vezes você usa mais produto num lado, menos no outro. E isso tudo depende da assimetria que o paciente já vem com ela. E a gente tenta deixar o mais simétrico possível. Quando que vocês olham assim e falam para aquele paciente, não, peraí, sentem que aquela harmonização que você fez foi bem sucedida. Bem sucedida para você, para ele e de repente num contexto geral. Como que você chega nessa conclusão aí? É sempre que acontece isso? Olha, a gente tem êxito de quase 100%, porque a gente, antes de entregar o procedimento para o paciente, a gente alinha a expectativa. Isso é muito importante. Tá. Porque eu tenho um limite. Eu consigo chegar até aqui. Até cirurgia plástica. Eu tenho paciente que fez lipo e que teve fibrose. Você conhece um pouco, né? Hoje nas redes sociais você vê um monte de intercorrência, né? Você vê um monte de Jornal Nacional, Fantástico, enfim. E aí, a gente alinha a expectativa com o paciente. Mas a hora que o paciente... Muitas vezes também, a gente deixa o paciente com o espelho. Né? Quase assim, 100% do tempo. Pra ele ir acompanhando e falar assim, não, eu amei assim, é isso que eu quero, é o que eu gosto. Claro que também a gente tem esse olhar profissional pra ver se tá no ou se realmente precisa mais. Se realmente precisa mais ou menos. Ou é suficiente ou se ali. É suficiente. Mas assim, a gente deixa o paciente participar, né? E porque o rosto é dele, né? Sim. E aí, assim, é uma coisa... Eu falo... que a gente faz uma coisa muito gratificante, mas é muito séria. É muita responsabilidade. E a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade. Então, a gente fala pro paciente, olha, tudo vai correr bem. E se tudo der certo, maravilha. Mas se acontecer qualquer desvio, né, de qualquer intercorrência, alguma coisa que não tenha ficado do seu agrado, a gente vai querer, em primeiro lugar, na hora que você volte. Porque o nosso sucesso é a sua satisfação. Então, assim... o nosso êxito é esse. A hora que ele olha e fala... Inclusive, a gente trabalha com isso. A gente grava o paciente se olhando e sentindo emoção. A gente tem vários depoimentos e vários provas sociais no nosso Instagram, onde o paciente se vê e chora. Sim. Gente, era isso que eu queria. Eu precisava tanto disso. Eu estava me sentindo derrubada. Então, assim, quando eu comecei lá atrás... na minha jornada, na minha profissão, na parte de estética mesmo, eu falava muito, eu externava, eu achava que o meu trabalho era futilidade. E o paciente ficou sem dinheiro, você vai ser a primeira descartada. E hoje, eu estou no primeiro lugar, porque um paciente com autoestima, ele vai para qualquer lugar. Ele trabalha melhor, ele namora melhor, ele se sente melhor. Então, a mulher empoderada ou o homem, né, que se sente bem, ele pode fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, hoje eu externo o oposto, né? Que realmente o meu trabalho é de primeira necessidade. E eu acho que, assim, o mais legal e que dá mais... prazer pra gente mesmo no nosso trabalho é isso, é ver a felicidade do paciente, de se olhar e falar assim, eu amei o que você fez. Eu consigo me olhar no espelho agora e me sentir bem, e me sentir feliz e gostar do que vê. Então, eu acho que isso é a parte mais legal do nosso trabalho, com certeza. E também a busca no nosso consultório é o paciente falar assim, eu não quero nada exagerado, eu quero pouco. Você pode fazer em doses homeopáticas. Sim. E você pode fazer tudo de uma vez. Assim, você pode construir, né? Uma das coisas, assim, que as pacientes
tem muita procura, porque foi um boom, né? Que todo mundo queria, era lábio. Sim. E as pessoas, elas acham que elas vão sair... Angelina Jolie. Na primeira aplicação, gente, tem alguns procedimentos que são construção. E eu falo também que você não fez uma harmonização facial. Você vai estar harmonizando para sempre. Porque se você quiser manter... É uma constância. É uma constância, porque o envelhecimento não para, né? Não, e assim também, muitas das técnicas, elas têm uma validade, né? Um período Sim. ali de que o organismo depois vai absorver aquilo. E também depende muito dos hábitos de vida diário do paciente. Porque tem um paciente que é atleta, que corre, degrada muito colágeno. Tem a pessoa que bebe mais do que devia, tem pessoa que fuma, tem pessoa que tem um estresse oxidativo altíssimo, que trabalha 2 horas de casa, que pega muito trânsito, tem uma pessoa que tem um filho doente. Cada um... É tudo muito não tem, pessoal, é imprevisível. Né? Então, assim, eu não tenho como... Dentro da área também tem o cara lá que tem um nível de cortisol, a menina lá que tem um nível de cortisol altíssimo. Isso vai interferir também na absorção do produto que você colocou ali. Exatamente. Então, tem tudo também isso, né? Hoje, a gente vive num mundo ansioso. As pessoas tomam medicação tarja preta. Verdade, gente. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma amiga, ela é fisioterapeuta também, e a gente fez lábio nela, ficou incrível, ficou muito bonito. Tá? 1 mês depois, tchau, acabou. Eu nunca vi aquilo na minha vida, porque ela já tinha 5 ml no lábio dela e não ficava. Você conheceu a Jupe? Não, acho que... Mas acho que o lábio dela você deve ter Sim, visto. já vi. Já viu lá nos nas nossas fotos. Uhum. E não ficava. E tem pessoas que tomam determinadas medicações que degradam mais o produto. Tem gente que não... O ácido hialurônico é a base de água. A pessoa não hidrata, não toma água. Então, é o que eu falo. O paciente, ele tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Né? É diferente do tratamento corporal, que o tratamento corporal você precisa do paciente. Se você faz uma aplicação da medicação e o paciente vai comer, ele vai empatar o jogo. Agora, na harmonização, é mais simples dele fazer a manutenção. Mas mesmo assim, ele tem que cumprir algumas coisinhas ali. Mas mesmo assim, o que determina a longevidade do tratamento é os hábitos de vida dele. E isso tudo a gente... alinhar a expectativa. É a gente entender também quais são os hábitos pra gente poder alinhar a expectativa e falar assim, olha, esse tratamento pra você é ideal. E tendo esse jogo de cintura e conversando, explicando exatamente o que a gente quer entregar de melhor pra ele. Por exemplo, eu tenho um paciente que fala assim, vai fazer tratamento de pele. Que como a gente falou, a harmonização é uma associação, não é só injetar. Então, a gente tá fazendo um tratamento de pele nela. Aí, ela fala pra mim assim, olha, não adianta me passar tônico, loção, que eu não vou usar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar ela pra farmácia de manipulação um cosmético coringa, que ela possa usar em algum momento do dia dela. Entendeu? Que ela vai usar uma água micelar pra ela tirar a maquiagem, que ela vai usar um sabonete com pH adequado e que ela vai usar aquele... Se eu der contorno de olhos, não sei o quê... Se eu der um que ela fizer assim e ela usar, pra mim é sucesso. É muito mais válido. É muito mais válido do que ela comprar um monte... Né? Quantas vezes você já não jogou produto fora? Eu já joguei várias. A gente também já jogou. Né? Porque eu. Todo mundo já jogou, que você fala, isso aqui é maravilhoso pra região dos pés de galinha. Aí você usa, fica lá. Encostado. Então, é melhor a gente se adequa à vida do paciente também. Sim. Né? Isso pode até fazer ela desanimar, né? Exatamente. Porque ela faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quinta ela gente, fala, eu tô jogando dinheiro fora, parei. Não vou fazer mais. Né? Sim. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente tenta entrar no ritmo dele, mas dos pacientes, né? Mas a gente também sabe que ele precisa fazer a parte dele. Como é que eu falei pra você aquele dia? Eu posso fazer tudo pra você, menos a sua parte. Então, você tá querendo dizer pra mim que, assim, o profissional, ele não é só aquele que vai lá fazer o procedimento. Você tem que ter um outro comportamento também. Isso é legal até pra falar aqui pras meninas que são, né, biomédicas ou que querem começar a atuar na parte biomédica esteta, né? Isso. Que quer atuar nessa parte de estética.
Existe esse outro lado também, que você tem que vender, digamos assim, a ideia para ela de que ela precisa se cuidar além daquilo que você está fazendo. E isso você tem que passar credibilidade para a paciente, que se você não souber passar essa credibilidade, isso não vai dar certo, é isso? É isso aí, a gente tem que passar a credibilidade para a paciente. Eu falo para as alunas da área, que a gente tem algumas mentoradas, que paciente sente cheiro de desconfiança. Tá. Se ele... De insegurança. Ele já tá inseguro. Eu falei desconfiança? Desconfiança. Mas você sabe que eu acho que eu até entendi? Porque a insegurança faz isso. Né? Ele tá ligada. Tá ligado. Não foi isso que eu quis dizer, eu falei insegurança. Queria dizer insegurança. Sim. Mas assim, o paciente, ele sente cheiro da pessoa que não sabe o que ela tá falando. Ele percebe. E aí, assim, uma vez a gente ganhou uma paciente sendo franca com ela. Olha, se você fizer esse procedimento tendo essa afecção, que a menina tinha uma afecção, uma doença, né? Rinite, sinusite, não sei o quê, vai dar ruim. Ela falou assim, eu gostei de você porque você foi franca. Porque ia ter gente ainda querendo o dinheiro dela. E assim, acho que a gente tem que ser franca 100% do tempo com o paciente. Na verdade, 100%. gente, eu creio que vocês têm que ser franca 100%. Aí já é uma opinião, coisa que eu falei que eu não gosto de dar, mas eu dou. Porque vocês trabalham com a área da saúde, né? Então, assim, vai além de simplesmente você fazer... Não é só estética. Isso. Não é só estética. Não é só estética, é saúde. Então, você precisa passar isso para a paciente, por quê? Sim. Porque você precisa falar para ela, olha, uma infecção aqui não é legal quando eu estou aplicando isso. Vai ser prejudicial para a sua saúde, né? Sim. Então, a busca desenfreada pela estética, eu penso, a desenfreada é muito ruim. A busca tudo bem, mas a busca desenfreada é muito ruim, porque ela te leva a fazer coisas que a pessoa pode ficar doente, né, gente? Pode levar a pessoa a ficar mal. As nossas pacientes também tem... Não é só você falar não pro paciente, que às vezes a gente tem que falar não, mas a gente tem paciente que a gente faz terapia, tem dia que o paciente vai lá tomar cappuccino e comer biscoito de Barretos. E a gente adora. E a gente adora. E a gente tá lá pra isso, porque às vezes... a paciente, ela precisa disso. Ela não precisa fazer nenhum procedimento. E tá ótimo. Só precisa ser escutada. Só precisa ser escutada. Então, assim, ali naquele momento, ela pode decidir. Falar assim, eu acho que isso aí vai me ajudar. Aí a gente tem um acolhimento. Sim. E outra coisa, assim, a gente tem um coringa no nosso consultório, que é um peeling hidratante, que as pessoas acham que peeling só descama. Então, assim, a pessoa vai lá, ela sai com aquela pele iluminada, que não fez nada. É um peeling. É uma coisinha simples. É um nada. Sim. Ela foi lá, bateu papo, fez um peeling, sai com a pele glow, feliz da vida. Ali, eu não vendi nada para aquele paciente, mas eu tenho aquele paciente comigo. Porque... na nossa carreira, eu falo, minhas pacientes, elas não são pacientes, elas são amigas, né? Os homens também, eu tenho muito paciente homem, a gente tem um público homem bem bom. Sim. E o paciente homem, eu vou falar, ele é muito melhor no sentido de decisão. Mulher é indecisa, homem não. O homem, a barreira dele tá da porta pra fora. Da porta pra dentro, ele já falou, eu tô aqui pra fazer, vambora. O que você tem, o que é pra fazer? Eu vou e faço. A mulher, ela é mais indecisa, o homem não. O homem, você falou, ele sentou ali, ele já sabe o que ele quer. Ele já foi. Tá. A segurança dele tá lá pra fora. Será que eu vou? É antes. Ali ele já vai fazer. Olha o que veio aqui na minha cabeça agora, gente. Será que é por conta da necessidade da aprovação? Às vezes eu tenho essa ideia. A mulher, às vezes, ela precisa de uma aprovação. Ela não toma uma decisão porque ela precisa que outras pessoas aprovem aquilo que ela tá querendo. E o homem não tem muito isso. Mulher é muito mais insegura. Mas é muita comparação também, eu acho, feminina. A gente não... O que a gente fala? Você se arruma pra homem ou pra mulher? Pra mulher, gente. Mulher faz isso. Mulher se arruma pra mulher. Entendeu? É difícil, por isso que eu falo. Lá, na nossa sala, a mulher é exaltada. A gente fala, caramba, que roupa linda, você tá magra. E não é blasé, nem... forçado. Porque se a gente recebe um elogio, por exemplo, ontem... É como a gente gostaria de ser tratada. Sim. É elogio sincero, tá? Não é elogio sincero. Então, a paciente entrou... Sabe por quê? Porque não existe uma mulher
que se olha no espelho e fala, nossa, eu tô incrível. Não tem. Não gente. tem. Então, assim, você chegar e falar assim, eu amei seu brinco, eu amei. Você emagreceu, você tá linda. Isso aí, acabou. A mulher já ganhou o dia dela. Mas às vezes você pensa no externo. Mas você sabe que eu acho que um pouco de culpa disso é da mídia? Porque a mídia faz tanta pressão em relação à beleza, à estética, a estar bem, a estar magra, a estar assim, que a mulher acaba ficando muito bitolada nisso. Então ela olha no espelho... Um rápido, nada Pode, a ver. nada a ver. Adoro. Um parênteses rápido, nada a ver. A Virgínia ir pra Grande Rio. Óbvio que é marketing puro. Mas, é Paola o nome da outra? Paola Oliveira. Paola Oliveira. A Paola Oliveira também começou. Minha menina tá começando. A menina é uma criança. Ela tem 20 e poucos anos. Cara, é uma construção. Tenho 20 anos também. Gente, a Pietra tem 20 anos só, hein? Tenho 20 anos e 8 ml. 8 ml já, Pietra, com 20 anos nós vamos falar sobre isso. Parece? Não parece. Não parece. Não Mas parece. também não vai parecer nada aí, meu amor. Você só tem 20 anos. Mas a questão, a que a gente tem que exaltar é que o que a gente busca é naturalidade. Você não fala que ela tá caricata, muito menos toda preenchida. E não é de bioestimulador, que bioestimulador é uma coisa mais simples, né? Que não fica tão projetado igual ácido. É de ácido. Então, assim... Eu ia perguntar pra ela, você tem problema em falar pra gente o que é que tem aí? E Zero, onde está? Zero. Imagina, ela foi no... Eu adoro! Então conta pra gente. Olha aqui pra essa câmera, Então, mostra. Gente, pode mostrar fotos? Eu já fiz. O meu primeiro procedimento foi lábio. Tá. Eu comecei fazendo preenchimento labial. Aí, o segundo, a gente fez olheira. Profundidade da minha olheira era Pra bem você ver evidente. como não tem a ver com idade. envelhecimento. Sim. Tem a ver com genética. Quando eu vou contar uma história aqui de quando eu era pequena, pra você entender como que era a situação. Quando eu era pequena, eu vivia maquiada. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu adorava maquiagem, adorava me pintar, adorava vestir roupa da minha avó, que ela adora também esse mundo da beleza. Então, eu sempre gostei dessa parte de me cuidar. E eu tinha essa olheira bem evidente. E aí, meu pai, pra ele me deixar de castigo, ele me pegava, escondia minha maquiagem. Pra mim, isso era morte. Tá. Era morte. O meu corretivo falou, gente, não! E quando a gente fez, né, a olheira, não era algo... Não era sua maior dor. Não era minha maior dor. Vou chegar nessa parte aí, que a minha maior dor sempre foi meu nariz. 100% do tempo. Mas quando a gente fez minha olheira, eu falei, caramba, eu precisava realmente disso. E isso é uma coisa legal, que é aquele olhar profissional. Quando eu fiz a minha olheira, eu ainda não tava... Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então, não tinha essa visão mais profissional. Eu entrei no consultório da Tamara, ela bateu em mim. Ela falou assim, vamos fazer olheira. Foi a primeira coisa que ela olhou. Ela não falou, vamos fazer nariz. Ela falou, não, vamos fazer olheira. Exatamente. Ela falou, vamos fazer olheira. Então, é ter esse olhar profissional também. E aí, eu falei, não, vamos, bora. Fizemos. Gente, é a melhor coisa. É uma coisa que quando a gente se incomoda, o outro não entende muito. Mas quando a gente se incomoda, você conseguir resolver aquilo é muito bom. É aquilo que a gente tava falando agora. Você se olhar no espelho e se sentir bem, é maravilhoso. Você vai pra qualquer lugar. É maravilhoso. E assim, quando a gente fez o nariz, que era a dor real dela, a gente... Eu chorei. Chorei. Ela falava assim, ela fazia assim, gente, meus problemas acabaram. Brincando. Porque assim, o nariz dela era uma dor muito grande. Até coloquei aqui na sempre foto foi, pra você sempre olhar. foi. Eu sofri muito bullying quando eu era mais nova, por conta do meu nariz. Então, era realmente uma dor que eu não tirava foto de lado. Gente, eu tô curiosa agora. Eu vou botar a foto aqui, posso? Pode, claro. Pode Então tá, vamos olhar colocar. rapidamente pra você ver. Vou colocar aqui, vou colocar aqui na tela, ó. Pode colocar. Era um narizão. Você vê como eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó, né? Aquele papo nada a ver, né? Que a gente adora. Gente, tá. Ela é super bonita. Ela é super bonita com esse nariz aí também, gente. Tava bonita pra caramba. Mas era uma coisa que me incomodava muito. Mas é a questão do que a gente Ela tava queria fazer comentando agora há plástica. pouco, né?
é a questão da visão, o olhar de quem Sim. tá vendo, né? A gente tem paciente. Muitas pessoas podem ter olhado pra você e falado, Pietra, não precisa. Essa é a maioria, A maioria me falava, mas pra quê? Você vai se preocupar com isso? Tá ótimo, não precisa. Só que aquilo me incomodava de Mas uma é forma. exato, você precisa se aprovar. Era, né? eu, Não é a aprovação dos outros. gente, né? isso assim, sem brincadeira, eu acho que foi a minha infância inteira, eu nunca gostei. Nunca gostei. E a gente tem paciente que faz rinoplastia e vem fazer o pós de ainda não tá do jeito que eu queria. E aí a gente ajusta com ácido. Só que o ácido, como você falou, como que é a durabilidade do ácido? Tem ácidos específicos para cada região do rosto. Tá. E aí, assim, o ácido que a gente usa no nariz, por mais resistente que ele seja, a gente tem ação gravitacional, tem a questão de se você usa muito óculos, tem a questão se você, por exemplo, eu falo pra Pietra, por isso que minha ponta cai, porque eu fico amassando meus cílios de beijar eles, aí a ponta cai. Eu também já fiz nariz. Imagina, ela com 20 fez tudo isso, imagina eu, com 47. Eu já fiz um monte de coisa. Enfim, então assim, ele tem uma resistência até a página 2, né? E esse nariz, ele vai ceder. Por exemplo, a Pietra, a gente fez um ajuste pra vir aqui. Que ela ia ficar muito de perfil. E ela falou... Tá brincando. Um ajustinho de leve. Um ajustinho de leve. Ela fez um ajuste de leve, mas assim... um ajuste de leve, você pega o celular, ela tá se filmando. Ah, não, agora sim. Agora sim. Então, assim, a gente se amar, se olhar no espelho é muito gratificante. E você, o paciente ter essa sensação e o seu trabalho fazer parte dessa sensação, a gente trabalha para isso. Em relação à intercorrência que você estava falando, elas existem, a gente sabe, né? A gente vê aí, como você mesma comentou, já apareceu em vários lugares. Nem sempre a intercorrência porque a gente escuta muito na televisão que a intercorrência, foi no profissional X, foi no profissional Y, o profissional não tinha... Profissional. Nem sempre é o profissional, às vezes a intercorrência, ela é da pessoa mesmo. Como funciona isso? Sim. A gente... a gente tá muito preparada para intercorrência, graças a Deus. Sim. E eu falo, só bate carro quem dirige. Só vai ter intercorrência quem faz. E graças a Deus a gente faz bastante. A gente teve uma paciente com variação anatômica. Você é fisioterapeuta, você sabe. Mas explica aí. A variação anatômica é que a artéria da paciente estava, o vasinho, né? Não estava era naquele lugar. Que teoricamente não era era pra estar. Sim. E aí, assim, a gente tem parceiros. Graças a Deus eu não tenho amigos, eu não tenho concorrentes, eu tenho amigos, muitos amigos na profissão. E a gente solicitou, esse colega nosso de trabalho fez um ultrassom e verificou a variação anatômica. E imediatamente a gente corrigiu e sanamos o problema. Na hora, né? Porque a hialuronidase, ela consegue mudar o estado do ácido. Sim. Né? É isso que eu ia falar. O ácido, ele é reversível. Então, com a hialuronidase, que é uma enzima enzima que degrada o ácido hialurônico. Então, a gente injeta ele em forma de gel. Mas quando a gente injeta a hialuronidase, ele vira água, ele vira um líquido. Sim. E aquela pressão que tá fazendo em cima do vaso, ela não vai ter mais, porque ele tava... Eu falo que o gel é que nem um cimento no vaso. Aí, quando você coloca a hialuronidase, ele vira um papel, ele não pressiona mais e o fluxo sanguíneo passa. Tá. Então, a gente consegue reverter na hora. Óbvio que tem intercorrências mais severas, mas não é o profissional. Isso pode ser que tem profissionais, tem situações e situações. Mas, assim... o que a mídia coloca, que é um profissional não médico. Não existe não médico. Você é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta e biomédica, não sou não médica. Eu tenho vários amigos médicos também, que são incríveis, mas tem muita gente que quer denegrir a imagem do outro profissional, que não é da mesma classe. Eu, pelo amor de Deus, eu exalto todos os meus professores dentistas, todas as minhas amigas esteticistas, porque eu conheço várias pessoas. E todo mundo
tá lá, no seu quadrado. Ninguém vai roubar a fatia do bolo de ninguém. A Pietra, uma vez, ela falou assim pra mim, porque a Pietra, ela começou como estagiária. E ela a evolução dela foi muito rápida. Hoje ela é sua sócia, vocês já falaram isso? Não, né? A gente não falou. Elas são sócias. Hoje a gente é sócia. E aí, inclusive tem um vídeo lindo no Faz Lantonucci, vocês podem acessar, que é maravilhoso, que tem a nossa história. E aí a Pietra falou pra mim um dia, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de intercorrência. Porque do tempo que ela entrou... Fala você, então. Que Na verdade, é que a Tá, ela sempre me deixou muito segura. No sentido de... Você não precisa ter medo, porque você vai saber resolver. Então, desde o começo, ela me orientava nesse sentido de... O que ela sempre fala. Só bate carro quem dirige. Então, pode acontecer. Você tem que estar preparada para isso. Nenhum profissional tá livre. Você tem que estar preparada para isso. Se acontecer, você tá preparada? É isso, a gente tem que saber resolver. Porque... E também eu acho que, desde quando a Pietra entrou, porque isso aconteceu comigo. A pessoa que... Quando eu comecei a estagiar, quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu já cuidava lá de tudo da clínica, dos equipamentos, fechava a clínica se precisasse. E se você não der essa oportunidade do profissional que procurou estágio aplicar, não está servindo de nada aquele estágio. Entendeu? Então, assim, ela começou a aplicar. Quando ela entrou, ela tinha ansiedade de entender se era venda, se era injetar e tal. E hoje, ela sabe diluição, ela sabe preparar o paciente, ela sabe fazer todas as etapas, ela sabe o que o paciente precisa, ela sabe fazer planejamento. A maior dificuldade do profissional é fazer um planejamento. Se eu falar pra você que o profissional não sabe colocar 10 seringas no rosto de um paciente, eles não sabem. Ele pode falar que sabe, mas eu duvido que ele saiba. Mas, assim, as pessoas que ainda não estão num nível tão mais avançado, assim, que estão começando, que a gente tem muita procura de aluna nessa etapa da profissão. E aí, assim, hoje a Pietra sabe. Ela sabe fazer um planejamento sem eu estar lá. Ela não precisa de mim para planejar, porque ela viu, ela acompanhou. O processo inteiro, desde do paciente chegando até ele indo embora. Então, eu acho que isso é o mais legal. De estar ali para você acompanhar todo o processo. Não só a aplicação, mas até da venda. Desde o começo mesmo. É aquilo lá que a gente estava falando nos bastidores. Sim. Que ela interceptou uma venda, que a gente iria vender um ticket alto, aí não rolou, foi pro baixo, no final vendemos o meio, porque ela fez. Sim. Né? Então, assim, e justamente por isso que a sociedade aconteceu. Porque definitivamente não tá na idade, né? Mas tá na capacidade. Né? Não tá na idade, tá na capacidade. Porque, assim, eu acho que é saber também aproveitar as oportunidades. Então, a gente... Quando eu tava lá, quando eu entrei com a Tá, eu não entrei pra estagiar. Quando a gente se falou pela primeira vez, não era pra eu procurar um trabalho, vamos dizer assim, um estágio. Sim. Eu queria saber um pouco de como funcionava o dia a dia de alguém que tava na profissão que eu queria seguir. Então, eu falei, chamei ela, né, tudo. Eu falei, posso te acompanhar? Ela, pode, claro. Então, começou assim. Aí, eu vi um procedimento ali, vi um procedimento aqui. E aí, posso te ajudar nisso daqui? Ia lá e eu comecei a ajudar nessa questão da rede social também. Então, foi de pouquinho em pouquinho. E é o que eu falo, eu tentava prestar o máximo de atenção naquele momento que ela estava atendendo o paciente, para absorver o máximo que eu pudesse. E saber fazer aquilo de cor salteado, entendeu? Então, acho que isso é o mais legal também, você conseguir aproveitar a oportunidade de aprendizado, porque pra mim essa foi uma oportunidade incrível de poder aprender com ela. E ainda mais que ela sempre compartilhou comigo todos os cursos, tudo. Então, desde sempre, eu tive acesso a muita coisa, a muito curso. Da harmonização. Entendeu? Além de você estar cumprindo lá a sua agenda da biomedicina, sim, você exatamente. teve essa carga também que você pegou com ela. Sim, total. Ô, Pietra, você tá falando bastante aí, e tá vindo aqui na minha cabeça, você tá falando bastante sobre o teu contato muito forte
que você tem com o paciente. Vamos voltar lá naquilo que a Tamara estava falando, de uma intercorrência que vocês tiveram e que imediatamente com até outros profissionais que vocês têm na rede, vocês conseguiram combater aquela intercorrência e imediatamente. Isso é uma coisa importante de você comentar com a paciente que está em casa e de repente quer fazer alguma coisa, mas está em dúvida, está insegura com quem fazer, por quê? Porque existe muito hoje, a gente sabe, na nossa área, né? Vamos falar a verdade aqui, existe o só venda, né? A gente vê bastante isso. Isso é algo que, né, a gente não vai dar nomes aqui, mas a gente tem muitas clínicas por aí que é venda, gente. Venda pura, venda pura. Então, assim, já que você está falando em venda, como é que fica o pós-venda, né? Você tocou num ponto muito bom, que a gente adora. Assim, o pós-venda é o mais importante. Mais importante que a venda. Porque eu tive uma experiência com pós-venda... seu preenchimento labial? Do meu primeiro preenchimento labial. Eu fiz em um outro lugar. Tá. Com uma outra profissional. Você não tinha contato ainda? Não tinha contato. Eu não tava nem na faculdade ainda. Eu não tava na faculdade. Eu ia entrar, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tá. Já tava pronta pra preencher, né? Eu tava com 18 anos. Ela tava com 18, ela podia assinar a ficha. Já tava pronta pra preencher. Nossa. Eu com 18 anos não sabia... Gente, eu nem pensava nisso. Não sabia nem que era o corretivo que ela já usava pra olheira dela lá atrás. Era só brilho labial, né? Não, deixa eu só te interromper uma coisa claro. de que você tava falando... Antes que ela tava falando da intercorrência, já volta nisso aí. Que essa intercorrência que a gente teve, quem viu a intercorrência acontecer foi a Pietra, não fui eu. Tá. Eu falo, a Pietra é meus olhos fora de mim. Ela tem um olho clínico muito apurado. E aí, eu não sei se ela desenvolveu, se ela tem, é intrínseco dela, mas assim, ela falou, isso aqui, ela fez a foto, porque eu faço o procedimento, ela faz outras coisas, faz as fotos, porque 20 anos não sabe fazer foto, né, Verla? Sim. E aí, na hora de bater a foto, ela falou, isso aqui não tá bom, não. Eu falei, vamos esperar, pode ser anestesia, era lábio. Vamos esperar, pode ser anestesia e tal. Então, assim, quem identificou a intercorrência foi ela, não foi eu. Ou seja, ela identificou em tempo hábil na hora da foto, imediatamente após. Né? Porque se você não identifica isso, ou se acontece o que a gente vê na televisão, por exemplo... Depois, quando vai parar na Record, né, gente? Quando vai parar no Fantástico, aí você vê lá, a paciente ligou, mandou recado. Ô, doutora, eu tô com ele. Ah, não, fica tranquila, não tá nem vendo, né? Que é justamente onde entra o pós-venda, que você tava falando. Sim. Que assim, as pacientes têm o nosso telefone, não só do consultório. É o nosso telefone, você tá livre pra chamar, fazer vídeo. A hora que for. A hora que for. Às vezes eu falo pra paciente, você pode ficar preta, você não pode ficar branca. Porque a isquemia, a falta de oxigênio, ela dá... Falta de sangue, Falta de sangue. E aí a evolução é muito rápida, né? Então, assim, não é que o paciente vai necrosar em 10 horas. Não, mas a evolução é rápida. Então, as primeiras 48 horas são cruciais. Eu falo... Tem que intervir rápido, né? Sim. E eu acho que isso é muito legal, porque tem muito profissional que não fala. Já teve paciente que chegou e falou assim, eu não sabia que isso poderia acontecer. Vários. E aí, isso é terrível, Isso gente, entra na parte de sinceridade, da gente ser 100% franca com o paciente. Porque é aquilo, só bate carro quem dirige. Ele não sabe se aquilo é normal. E ele tem, Tamara, o direito de escolha. Sim. Se você falar pra mim, por exemplo, e pior que eu sei, né, dos riscos, eu não quero. Ah, mas o risco é pequeno. Eu não quero. Entende? Esse risco, a minha dor não é tão grande pra superar. Entende o que eu quero dizer? O risco. Mas isso é algo muito pessoal. Sim. Outra paciente, do outro lado, pode falar, não, mas eu vou correr esse risco, porque eu quero. Na verdade, assim, aquilo também é uma questão de cirurgia. Também tem risco. Tudo também tem risco. Até o peeling. Um peeling tem risco, que matou um rapaz. Exato. Tudo bem que a pessoa era desqualificada. Porém, até um peeling tem risco. Tem vários peelings de efeito sistêmico. Mas retinóico é sistêmico. Sim. Entendeu? Então, assim, o nosso pós, a gente acompanha o paciente, assim, ponto a ponto, sabe? Manda mensagem. Ah, esqueci de mandar mensagem. A gente sempre deixa o telefone alerta para mandar, se o paciente tem que entrar em contato. Sim. E assim, eu não gostei, eu esperava mais. Você pode vir aqui. O paciente pagou tantos... O seu pós é nosso. Óbvio que tá tudo alinhado lá no planejamento e tal. Por exemplo, a pessoa... Você tem que explicar para ela que
o que é assado e o que é cozido. Se tiver no nosso alcance, a gente vai resolver. Mas, por exemplo, olha, não sei, eu achei que você falou que era assim, e que eu achei que ia ser melhor. Tá bom, a gente refaz. Então, assim, a gente tenta, óbvio que tudo conversado. É alinhar as expectativas que a gente falou no começo. Sim. Então, isso é muito importante. E voltando ao que a gente estava falando da intercorrência... Da intercorrência não, desculpa. Do pós-venda. Eu tive uma experiência de pós-venda Verdade. que eu nunca mais pisei. Não gostei. Tá. Porque foi um erro da profissional. Que foi esse momento da boca que você Foi falou. o momento da boca, Tá. do preenchimento labial. Então, hoje em dia, tendo esse olhar clínico e sabendo como funciona, a minha conduta seria totalmente diferente. E é isso sempre que eu penso. Eu não e você quero... também se sentiu largada. Sim, porque ela não me dá atenção nenhuma. Eu falei assim, olha, eu acho que tinha ficado desproporcional. Tá. Tinha muito mais no lábio de cima do que no de baixo. E eu falei assim, eu acho que foi desproporcional, eu não gostei. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, ou você compra outra seringa, ou a gente tira tudo. E o dinheiro que eu investi? É um investimento. É um investimento independente do valor. Sim. Você chegou aí voltar na consulta com ela, não? Eu voltei. Ela falou, vamos massagear ali, massagear aqui. Mas teve um momento que eu falei assim, não, tá bom, muito obrigada, é isso, e fui embora. Mas faltou essa parte de acolher. Então, é isso que eu prezo muito. Não passar isso pro meu paciente, porque eu tive essa experiência e não gostei. E é por isso que hoje vocês fazem mentoria. Sim. Porque vocês conseguiram juntar não só a parte da estética, da saúde, mas também essa parte do marketing que tem que ter. Sim. Todo profissional tem que ter, né? Ninguém vai esconder isso de ninguém. Todo profissional tem que ter essa parte do marketing para poder vender também o seu produto e o seu trabalho, né? Sim. A sua prestação de serviço ali, que é o seu produto. Foi para isso que vocês foram, então, para esse lado da mentoria. Agora me fala uma coisa. O que vocês mais percebem, assim, quando vocês vão dar mentoria para outras profissionais, mais a Tamara, né? O que você mais percebe que falta logo no começo, quando a paciente, quando a outra biomédica ou a fisioterapeuta te procura para fazer essa mentoria? O que está faltando? O que elas estão precisando? Com certeza, mentalidade. Tá, Que me explica isso. A gente percebe no profissional que o medo está muito atrelado a você dar o primeiro passo. A gente tem um slogan, a gente fala, crescer dói, ficar parado dói. Qual a dor você vai escolher? Né? Então, assim, você evoluir vai ser... A gente fala muito sobre o nosso crescimento de sangrar mesmo, de... Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fácil. Pra ninguém é. Nem tudo são flores. A gente batalha todos os dias, né? Não é sobre sorte. É sobre esforço, né? A gente se esforça todos os dias, não só para entregar na técnica. Eu falo, a técnica é teoricamente o mais fácil do produto que a gente vai entregar para o paciente. O mais difícil é isso, é pós-venda, é acolhimento, é mostrar para o paciente que a gente tenta entregar uma mentoria completa, né? Mostrar também para o aluno que se você não souber que o paciente precisa de mais ml para ele chegar no resultado que ele precisa, mas vai ficar muito caro, eu sou nova, ainda não consigo. Eu também já tive nesse lugar. Então, o que você tem que fazer? A gente orienta o aluno a fazer isso. Você vai ter que começar por aqui. E aí, você vai começar a ter prova social. E dali, você vai criar autoridade. E aí, você vai ter mais busca. Só que tudo isso depende também da venda. Eu lembrei de uma coisa aqui agora que eu vou perguntar para você. Porque, olha só o que eu vi ontem, que saiu agora em agosto. Eu só vi ontem, porque eu tô um pouco desligada, né? E aí eu demoro pra ver as notícias das coisas. No dia 8/9, de agora, gente, dia 8, saiu no Ministério da Saúde, no Diário Oficial da União. Olha que loucura. Botox falsificado no Brasil. Lotes falsos de toxina botulínica
e anabolizante, né? Dos dois lados aí. Mesmo bolo. Que são proibidos, lógico, né, Sim. gente? É falso, são proibidos. Ó, medicamento para tratar melasma também foi apreendido. E eram lotes enormes. Os fabricantes desconhecem a origem daqueles lotes. Ou seja, se você como profissional pegar a caixinha lá, era de esporte. Se você pegar a caixinha, você vai achar que é original. Como que Olha, isso é uma notícia bem séria Sim. aqui. Tanto para os profissionais quanto para a gente, né? Como Que é paciente. Um paciente que vai lá, de repente, querendo aplicar um botox. Olha que risco ele está correndo de aplicar uma toxina botulínica. Eu já não gosto dela, né? Já falei pra Tamara, mas de aplicar uma toxina botulínica que ainda é falsa, né? Que a gente sabe que é uma toxina e que ainda é falsa e que não se sabe exatamente o que tem ali naquela Sim. caixinha. Como que um profissional pode se resguardar em relação a isso? É muito simples, os fornecedores, a gente é assegurada pelos nossos fornecedores. E todos os produtos que a gente tem, que a gente compra, tem os lotes. Então, a gente abre o produto na frente do paciente, principalmente seringa, né, de ácido hialurônico. A gente abre o produto na frente do paciente e esse lote, ele é como se fosse um adesivo. Esses adesivos, a gente implantou também no nosso consultório. O digital. O digital. O paciente não assina mais papel. Esse adesivo, ele vai anexado na ficha dele, totalmente digital. Então, a gente implantou isso no consultório. Então, assim, os termos de consentimento, os lotes, fica tudo anexado na ficha dele. Então, a gente simplificou bem. Ficou bem bom. E é bem tranquilo com relação a produto falsificado. A gente tem os nossos fornecedores que são super seguros. Isso na mentoria você passa para as A meninas gente que estão passa. começando, Passa. para elas saberem onde comprar com mais segurança, Sim. com total segurança, na verdade, né? Porque Sim, isso é uma sim. questão de compra com total segurança, pelo amor de Deus. Mas né? Onde hoje, foi parar esse lote falso, gente? É. Como que esse lote falso vai parar dentro de uma clínica, da geladeira de uma clínica? Não dá para entender, né? Por que estética é tão cara? Boa pergunta. Isso é uma coisa que... Quer que eu responda? Pode responder e a gente eu vai já investi bastante, já eu sei. Ela vai saber. Eu sei quanto custa. O que aconteceu foi o seguinte, a gente é um mercado de luxo. Por quê? Porque abaixo da cirurgia plástica está a harmonização facial. Tá. Então, o degrau não pode ser tão alto da diferença. A discrepância não é tão alta. Por quê? Porque a gente entrega... Você viu o nariz da Pietra? O nariz dela era um nariz de cirurgia plástica. Eu tirei ela da cirurgia plástica, que custa 30 mil reais, para fazer um procedimento de 3. Entendeu? Então, assim, é caro uma seringa 3 mil reais pro nariz? É caro, não é barato. Mas ela não tá pagando 30. E para aprender tudo isso, não é só o curso que é caro. O produto é um produto oneroso e a responsabilidade é muito grande. Nariz é uma zona de maior responsabilidade no rosto. Então, não é o que dá tanta intercorrência, porque a gente toma muito cuidado. Mas a gente cobra mais caro. Então, você tirar um paciente da cirurgia... E é nesse nível de relevância mesmo. Você transforma o rosto do paciente, você retrocede no tempo, né? Então, você molda o paciente, molda o rosto do paciente para voltar 10 anos atrás, entendeu? Então, assim, é justamente por isso. É oneroso para estudar, é oneroso para comprar, e é muita responsabilidade. E a responsabilidade tem um preço. Então eu já vou pegar um gancho aqui agora. O paciente pode te mandar mensagem, então? Pode. Com certeza. Deve. Pra onde? Qual que é o Instagram? Olha aqui pra essa câmera Vamos... Os dois e Instagram. fala pra ela que é aquela que tá querendo te procurar pra conhecer teu trabalho, pra fazer alguma coisa com você. Onde ela vai te procurar? Pra que lugar ela vai mandar mensagem? Tamara Fasla. E Lá Fasla Antonucci. Opa. Agora. Tá, arroba Tamara Fasla. É ela, Fasla com Z. Com Z. Isso. E Fasla e Antonucci. Isso, Fasla. fasla.Antonucci. N-U-C-C-I. No final. Ah lá, CCI. Não é Antonucci qualquer. Ah, É Antonucci italiana. exatamente. Não é? 2 Cs aí é italiano. Tem italiano na parada aí. Sim. Tem. Então, mandando mensagem pra vocês lá.
a paciente e também as pessoas que querem fazer mentoria com vocês também pode Sim. buscar esse mesmo canal. Sim. Com Vocês certeza. atendem pacientes só em São Paulo? Só em São Paulo. Por enquanto. Por enquanto. Eu já senti que tem algum lugar aí que tá chamando a Tamara e ela tá querendo. Por enquanto. Por enquanto. De repente a gente vai viver o sonho americano, quem sabe? Nossa, meu Deus, numa situação dessa, você tá querendo viver sonho americano? Cuidado com a imigração, mulher. Tô brincando. Não sei, será? Vamos ver. Tudo pode acontecer. Manda algum recado aí, gente, pro pessoal que quer fazer mentoria com vocês, vai. Eu quero falar pra você que tá na olhando pra dúvida. câmera. É lá, não é? Isso, é lá mesmo. Se você tem dúvida, não tenha. Venha fazer nossa mentoria, que a nossa mentoria não é sobre técnica. É sobre posicionamento, sobre vendas, sobre aumentar faturamento, sobre você entender que não é meta, é recorde. Você tem que ir além, sempre tá além. E a gente pega na sua mão, te ajuda. Você vai sair segura e o seu investimento vai voltar. A gente tem mentoradas que voltam em menos de um mês. Então, Não, e o mais importante, nunca se esqueça. Você é capaz. Exato. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa. Então, não se esqueça da sua capacidade. O público-alvo da tua mentoria são biomédicos? são profissionais da área da saúde, né? Tá. Porque hoje quem faz harmonização facial é fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, dentista. Então, qualquer pessoa que esteja habilitada pelo seu conselho a fazer, aplicar a técnica, né? E estão habilitados, hein, gente? Tem muita profissão aí habilitada pelo conselho a fazer invasivos. Não Até é algo... biólogos estão habilitados. Então, eu não sabia disso. Ó. Ela falou É. isso, eu não estava sabendo. Até biólogos, olha só. É. Interessante. Muito obrigado. Ai, a gente que agradece. Obrigada a você. Eu espero que vocês voltem mais vezes, tá bom? Obrigada. Mas o Botox não convenceu, não, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.